Olá, começa agora mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Vamos aos destaques de hoje. Servidores se mobilizam para garantir a execução trabalhista. Você já teve uma frustração na hora de ser contratado? Sim ou não? Vamos mostrar um caso de alguém que já passou por isso. Conheça o Arquivo Geral do TRT Minas, que guarda um acervo repleto de história. Barista. Você já ouviu essa palavra? No Profissão da Hora você vai conhecer esse profissional que faz toda a diferença. Nas horas vagas, nossa entrevista é com um ministro do TST que se dedica à poesia. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais. Dívidas com a Justiça do Trabalho e não paga, pode ter agora o nome incluído no Banco Nacional de Devedores. Em Minas, quase 40 mil processos com débitos foram retirados do arquivo e foi preciso formar uma verdadeira força-tarefa para fazer todo esse trabalho. Força-tarefa no TRT Minas. Mais de 45 servidores foram convocados para verificar processos que já estavam arquivados, mas possuíam uma pendência importante. O devedor ainda não tinha quitado a dívida. Foi editada uma lei que determinou que todo o judiciário cadastrasse os devedores no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. E como o volume de serviço é muito grande, então o tribunal achou por bem, montar este mutirão, essa força-tarefa para dar um auxílio para colaboração no cadastro desses servidores no Banco Nacional de Devedores. Cerca de 39 mil processos arquivados com certidões de dívidas trabalhistas ou previdenciárias serão analisados. O objetivo desta força-tarefa é cadastrar por dia mais de 1.000 empresas e pessoas inadimplentes no Banco Nacional de Devedores. O trabalho é minucioso. Muitos processos são antigos. É preciso verificar item por item para saber se a dívida realmente não foi paga. É verificado se foi feita a certidão de dívida trabalhista e se o CNPJ e o CPF dos executados estão corretos. Além dos processos arquivados, as ações que ainda estão nas varas do trabalho de todo o Estado também serão analisadas. A partir de agora, todo processo que iniciado a execução, citado o devedor, e ele não garantindo a execução, ou mesmo garantindo, ele é incluído nesse Cadastro Nacional de Devedores. Quem estiver devendo não vai conseguir retirar a certidão negativa de débito trabalhista e não poderá participar de licitações públicas. Nosso objetivo é sim acabar e cadastrar todos os devedores, mas cadastrar de forma correta. Nós não queremos que chegue lá uma certidão positiva de um devedor que não é mais devedor. A expectativa, inclusive do Dalazen, do ministro Dalazen, é que ele agilize a execução trabalhista e com isso haja uma satisfação dos débitos trabalhistas com maior agilidade. A certidão negativa de débitos trabalhistas pode ser retirada no site www.tst.jus.br/certidão. Domingo de manhã, em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, uma das principais da cidade, o trânsito dá lugar à arte e o cheirinho de comida tempera o paladar. A Feira de Arte e Artesanato, patrimônio turístico da capital mineira, é uma das maiores feiras da América Latina. Quem não conhece? Aqui na feira cedo, já às 7 horas da manhã já estava aqui? 7 horas para aproveitar que a feira está mais vazia. 15 dias eu estou aqui, passo aqui. Frequente? Piolho, quase piolho. Hoje já são 2.500 expositores
Imagina que tudo começou em 1969 com o movimento hippie. Era na Praça da Liberdade que os artesãos hippies expunham suas obras. Em 1991, a feira hippie já está tão grande e movimentada que a praça não comporta mais tanta gente. A feira hippie, então, é levada para a Avenida Afonso Pena e passa a ser reconhecida pela Prefeitura como Feira de Arte e Artesanato de Belo Horizonte. Como que é vender namoradeira? A pessoa chega, eu quero uma namoradeira. Como que ela pergunta? Eles olham e vê, porque normalmente eles usam para pôr na janela, pé de churrasqueira, em vários lugares dentro de casa, né? E essa vovozinha? Que bonita dessa vovó. Decorativo. Além de compor a cozinha, ainda decora a cozinha. E dá para guardar. O que se coloca aqui? Aqui você coloca biscoito, pão, bolo e tampa com um avental. Um dos maiores pontos de produtos artesanais do país, a feira recebe visitantes de todos os cantos do Brasil e do exterior que compram objetos de decoração, artes plásticas, cestarias, flores, arranjos, roupas e sapatos, enquanto saboreiam a deliciosa comida mineira. Santa Catarina. Primeira vez que vem aqui? Não, na feirinha é a terceira vez já. Sempre leva muito produto daqui? Sempre. Aí aproveitei que dessa vez eu vim de carro, então eu tô levando as coisas maiores. Cada canto tem sua peculiaridade, né? Mas eu acho que de Minas é muito mais aconchegante, é mais bonito. Vem sempre aqui em Belo Horizonte? Não, primeira vez com eles. O mineiro é que vai sempre no Espírito Santo. Não né? é a praia, pois é. Vocês tomam conta de lá, a gente começa a invadir aqui também. Muito mais do que arte, este espaço gera renda e trabalho para milhares de famílias mineiras. Você trabalha aqui com a sua família ou tem empregado? Minha família. Tem minhas filhas que trabalham comigo e tem os funcionários também. Sua família vive desse trabalho? Isso. Criei meus filhos, fazem faculdade, tudo com o dinheiro da feira. Uma feira, povo, arte. A Feira da Afonso Pena é Minas em movimento. A era do papel no judiciário está com os dias contados. Mas enquanto isso, ainda é preciso muito espaço para guardar processos, atas, certidões. Em Minas, o Arquivo Geral do TRT preserva milhares de documentos com grande valor histórico e jurídico. É o que você confere a seguir. A missão do Arquivo Geral da Terceira Região é acomodar todos os documentos gerados pela administração do tribunal. E a importância desse acervo gerado é que ela pode ser utilizada pela sociedade como um todo. Então a gente tem muito orgulho de trabalhar nesse Arquivo Geral, que dá para a gente a possibilidade, através da instituição, de fazer um bom trabalho e que esse trabalho seja revertido para a sociedade, que é o que realmente importa para a instituição. Mais de 36.400 documentos cadastrados, o acervo do Arquivo Geral do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais é mantido rigorosamente dentro dos parâmetros modernos da arquivologia, tudo catalogado e identificado. Além de processos trabalhistas, o Arquivo Geral do TRT de Minas guarda atas de audiências, dissídios coletivos, documentos administrativos. Valor histórico e jurídico impressionante. Recentemente, o Arquivo Geral do Tribunal ficou ainda mais completo. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro colocou à disposição todos os documentos que estavam com eles, de 1941 a 1973. O TRT Mineiro optou por resgatar todo o material para análise. 207 mil processos. Através de um convênio entre a Escola Judicial e o Arquivo, começou a se desenvolver aqui um projeto interessante. 8 estagiários, estudantes de Direito, História e Economia das faculdades UFMG e PUC, passaram a integrar a equipe para ajudar na catalogação. Um trabalho que passou pela desmetalização, ou seja, a retirada primeiro de clipes, grampos, metais e higienização. Depois, tudo vai para o computador.
As primeiras conclusões apontam que esse acervo é uma fonte histórica valiosíssima. Através desses documentos a gente tem também acesso a informações importantíssimas sobre a economia, sobre a história, sobre a sociedade de Belo Horizonte na década de 40, uma cidade ainda com 200 mil habitantes, em vias de industrialização, deixando de ser uma cidade provinciana e se transformando na grande metrópole. Em 1940, Belo Horizonte tinha 200 mil habitantes. Em 1970, Belo Horizonte tinha 1.200.000 habitantes. E sabe como era Belo Horizonte na década de 40? Neste processo, por exemplo, o dono de uma fábrica de doces em Belo Horizonte pede para suspender temporariamente as atividades devido à falta de matéria-prima, o açúcar. Justificativa? O mundo passava pela Segunda Guerra Mundial. Tem casos muito curiosos. O advogado do reclamado, ele menciona alguns vícios, está sendo discutido nesse processo a questão da suposta embriaguez de um funcionário. E ele fala, olha, o vício da embriaguez é um vício muito grave. Alguns vícios, como o vício de fumar ou o vício dos rapazes procurarem mulheres da vida, não são tão graves, mas o vício da embriaguez é um vício muito grave. Isso mostra como através desses processos trabalhistas, se pode chegar, inclusive, à cultura, à sociedade que existia na época. Agora, o Arquivo Geral do TRT de Minas inaugura uma nova fase. O Laboratório de Práticas Trabalhistas vai permitir que estudantes de direito treinem com processos de verdade. Difícil você conseguir dar uma aula de prática trabalhista sem que haja a disponibilização de autos para que os alunos possam acompanhar como são formados e concatenados e desenvolvidos os atos processuais. Se você pode disponibilizar desses autos findos para consultas, os alunos têm a condição de ter uma visão globalizada de como são formados os autos. Então, é extremamente rica essa utilização dessa massa documental através agora do laboratório que está sendo disponibilizado para toda a comunidade acadêmica. É a Justiça do Trabalho avançando, se modernizando para preservar sempre a memória do trabalho e de Minas Gerais. O que é isso? 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 Jurisprudência. Jurisprudência. Não sei. Jurisprudência? O que é isso? Ah, não sei não. Jurisprudência é para esprondenciar e consertar tudo errado e pôr certo no lugar. Aqueles que não consertar, Jesus Cristo está para escutar e olhar. E os errados, ele sempre pôr na linha certa para poder andar. Esse é algum dever do cidadão, não é não? Pessoa que julga as pessoas, não sei. Jurisprudência é o entendimento consolidado dos juízes do Brasil sobre um tema determinado. Por exemplo, o aviso prévio, ele começa a ser reiteradamente pedido pelos trabalhadores e os juízes então vão consolidando um entendimento a respeito do aviso prévio e isso forma a jurisprudência do país. No próximo bloco, a nossa entrevista do dia é com o ministro poeta. Não sai daí, intervalo é rapidinho, eu volto já já. Mudar de emprego, uma decisão quase sempre difícil e às vezes traumática. Uma trabalhadora mineira estava prestes a ser contratada como trainee em uma empresa. Fez planos, deixou de procurar outras oportunidades e no final das contas a promessa não foi cumprida. O caso foi parar na justiça, veja só. Pare, pense, o que você tem de certeza mesmo nessa vida? De nada, cara. Que eu tô vivo. Que eu vou morrer um dia. Quando eu tenho de certeza esse momento aqui. Se olharmos ao redor, vamos perceber que muita coisa é realmente incerta. Até o simples fato de atravessar uma faixa de pedestre pode ser algo imprevisível.
Assim é na vida, assim é no mercado de trabalho. Eduardo é jornalista e passou por uma situação que mostra que nada é garantido no mercado de trabalho. Eu recebi um convite de uma outra empresa, de uma oportunidade, então decidi partir para esse desafio. Durante esse processo, eu pedi demissão. No dia que eu pedi demissão, que eu assinei minha rescisão de contrato, eu trabalhei normalmente na parte da tarde da empresa, até que o meu chefe direto, que passou o dia em reunião, chegou à noite e me falou: olha, Eduardo, você já se desligou da sua atual empresa, onde você está trabalhando? Eu falei: já, hoje eu assinei minha rescisão de contrato. Ele infelizmente a gente não vai poder mais te contratar aqui. Um caso envolvendo expectativa de contratação chegou à Justiça do Trabalho e resultou em uma ação de danos morais. O relator do recurso, o juiz convocado Antônio Carlos, da primeira turma do TRT Minas, verificou que a empresa havia firmado uma proposta com uma trabalhadora de contratá-la como trainee. Ela fez planos, deixou de procurar outras oportunidades e, no final das contas, a promessa não foi cumprida. Quando isso ocorre, há uma violação, uma quebra, vamos dizer assim, do princípio da boa-fé, da lealdade contratual. E isso, evidentemente, gera o direito a indenizações, que podem ser de ordem material e de ordem moral. No caso, especificamente, houve a condenação por danos morais. O juiz explica que a lei protege o trabalhador, mesmo na fase pré-contratual. Essa medida de integração na empresa gera direitos e deveres, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Você sabe o que é um barista? Isso mesmo, barista. Ele não é muito conhecido, não, muito popular, mas o trabalho dele é especial. Roda aí, Profissão da Hora. O barista eu não sei, mas eu fiquei curioso, eu gostaria realmente de saber. Um maestro, tipo que faz umas coisas de café. Deve ser alguém que mexe com bar, né? Ele não é bem o profissional que trabalha num bar. Bem, pode até trabalhar se no local tiver um cantinho próprio para servir um café especial. O barista é, na verdade, um especialista em café, isso mesmo, com formação técnica para preparar e servir café de alta qualidade. Comum, expresso, cappuccino com creme, e ainda desenvolve outros sabores ao misturar café com licores, cremes, bebidas alcoólicas. Ser um barista é ser artista também. O barista conhece tudo sobre a história do café, desde as características do grão, processos de plantio, colheita, torra e moagem, até chegar ao consumidor final. Uma profissão reconhecida na Europa e Estados Unidos. Mas no maior país produtor de café do mundo, o Brasil, a profissão ainda não é muito popular. Embora nossos profissionais sejam premiados em concursos nacionais e internacionais. Exatamente, barista é o expert em café. Márcio Ribeiro do Vale nasceu em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ingressou na magistratura trabalhista em 1978 por concurso público. Foi promovido em 1979 a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Presidiu as juntas de Itajubá e Barbacena. Em 1993, foi promovido para o TRT por antiguidade. Integrou as administrações do tribunal entre 1997 e 2005, ocupando os cargos de vice-corregedor, corregedor, vice-presidente e presidente do tribunal. Atuou como ministro convocado do Tribunal Superior do Trabalho em 2001, 2002, 2006 e 2007. Nas
Horas Vagas de hoje, nosso entrevistado é um ministro do TST que viveu parte da sua história em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Mineiro de coração, o ministro fez questão de lançar o livro dele também aqui, em Belo Horizonte. O repórter Fabiano Frade conferiu tudo. Incompleto Movimento. Este é o nome de um livro de um poeta, nascido no Rio de Janeiro, radicado em Minas Gerais, mais precisamente em Juiz de Fora. O poeta em questão é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bresciani, com ele que eu converso agora nas Horas Vagas. Doutor, obrigado. A gente está aqui vindo no seu lançamento do livro para conversar sobre uma coisa, segundo plano, um projeto paralelo, que é a poesia. Isso. É um prazer, Fabiano, conversar com vocês. Doutor, poesia e o judiciário, como é que as duas questões se encontraram? Eu acho que o judiciário que encontrou a poesia, na verdade, Fabiano, porque poesia eu sempre fiz, sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Então, a poesia precede a magistratura. Agora, gostando sempre de escrever, eu sempre me senti atraído pelo papel, hoje em dia eu diria pela superfície de escrever, porque eu escrevo também no computador, mas gostando de escrever, escrevi a poesia e escrevo as minhas decisões. Eu tenho grande prazer em redigir as decisões, embora não leve a poesia para as decisões. Por quê? Porque a poesia ela parte necessariamente de um trabalho de metáforas, de um trabalho de imagens, e a decisão judicial tem que ser clara, eu não daria esse trabalho ao jurisdicionado. Doutor, este é o primeiro livro da carreira do senhor como poeta? Publicação em livro, sim. Eu tinha poemas publicados em sites, em jornais, mas como livro, sim, é o primeiro livro. O olhar que o direito, de certa forma, permite melhorar a escrita? Olha, como eu dizia, eu não saberia responder isso exatamente. Eu pensaria agora que, na verdade, como decidir reescrever, e esse exercício existe sempre em termos de busca de clareza, não é? Eu acho que talvez sim auxiliasse como prática de escrita, mas são realmente situações um pouquinho distantes. Doutor, quais as influências do mundo da poesia? Quais são os poetas preferidos? Eu gosto muito de novos nomes e sempre que eu leio algum novo autor, esse novo autor certamente contribui para alguma coisa, mesmo que ele adote sei lá, uma estética que não seja aquela que eu usaria, ainda assim sempre é um trabalho que me influencia. Aqui em Belo Horizonte mesmo, para ser local, existem 3 poetas que eu destacaria de pronto, assim, trabalhos fantásticos. Uma seria a própria Dagmar Braga, que é titular aqui do Letras e Ponto. Ela em 2009 ou 2010, ela foi finalista do Prêmio Jabuti com um livro fantástico que se chama Geometria da Paixão. Citaria a Ana Martins Marques, uma poeta fantástica, está no segundo livro, um segundo livro com muita repercussão, chamado Da Arte das Armadilhas. Ainda uma terceira, Mariana Botelho, jovem poeta também, com um livro belíssimo. E, enfim, seriam nomes locais muito importantes. Ainda citaria, enfim, poetas vários de diferentes lugares. Em Brasília temos excelentes poetas, em São Paulo, no Rio, enfim. A profissão do senhor possibilita conhecer outros lugares. Está hoje em Minas Gerais, amanhã em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Isso também ajuda para o olhar do poeta? Essa é uma experiência muito valiosa, muito valiosa. Primeiro que são pessoas sempre muito especiais. Os poetas são pessoas bacanas normalmente. Gosto muito de conviver com eles todos. São pessoas generosas, né? Pessoas que têm uma visão humanística muito forte e vamos dizer assim, uma percepção da realidade muito especial para mim. Eu acho muito enriquecedor sempre. Poesia no mundo hoje é? Poesia é tudo. Eu acho que todo mundo precisa de poesia e a poesia está em tudo, na verdade. Quer dizer, quando você ouve uma música e gosta da letra daquela música, antes de gostar da própria música, você está gostando de poesia. Quando você vê um filme, aquele filme te enternece, nisso há poesia também. Doutor, já falamos sobre a sua carreira na poesia, mas não falamos ainda do livro. Queria que o senhor destacasse um pouco do livro, que a gente já está, inclusive, mostrando ele aqui, a capa e tudo mais. O que ele retrata? Olha, o Incompleto Movimento, porque eu entendo que a vida humana é plenamente
recheada de incompletudes. Nós estamos sempre buscando um algo a mais, um algo a mais, um algo a mais, e na verdade, sempre estabelecendo diálogos conosco, com outras pessoas, diálogos íntimos, diálogos expressos, que nunca se concluem na verdade. Então, Incompleto Movimento é um livro que eu dividi em 4 partes, em 4 gestos diferentes, agrupando poemas mais luminosos ou menos luminosos, e com um direcionamento, ou do poeta, do eu lírico, para ele mesmo, ou do poeta para a pessoa amada. Mais ou menos. São 4 pontos aí são cruciais. 4 pontos cruciais. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui no Nas Horas Vagas. Viemos aqui nesse espaço tão bacana para saber um pouco da história do senhor, um pouco da história da poesia na sua vida. Muito obrigado. Obrigado, prazer todo meu, filho. Esta edição do TRT das Gerais chega ao fim. Até a próxima semana. Tchau.